Isso aí de tudo, né? Ou não? Nada. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Enfrentaram alguns monstros para chegar até aqui? Porque a única coisa que eu não tive para montar essa palestra foi rotina. A minha rotina ela conseguiu sair totalmente do sentido quando eu decidi, vou começar a palestra. Aí virou um furacão atrás de mim. Mas estamos aqui, sobrevivemos, eu e vocês. Porque se vocês estão aqui, a palestra também é para vocês, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a rotina, na condição de uma forma automática de viver e não na condição de um pensamento de qualidade de tempo, né? Porque a gente pensa muito dessa forma sobre a rotina, sobre qualidade de tempo, preciso aproveitar meu tempo melhor, mas hoje a gente vai falar na qualidade de não anestesia da nossa consciência, não agir de formas automáticas. Bem, eu tive que treinar algumas vezes para contar essa história, para que eu não chore, então vou deixar a água aqui perto, para que eu possa falar sobre isso, mas essa história é para que vocês consigam entender, muitas vezes, o porquê a nossa rotina sai dos planos, a nossa rotina sai do prumo, para que a gente tenha tudo certinho ali e, de repente, o chão se abre. Então, para que vocês tenham uma noção de que isso acontece com todo mundo, o tempo todo, e nesse momento em que a gente está aqui sentadinho, assistindo uma palestra, entendendo mais sobre o espiritismo, muita coisa está acontecendo com muita gente, saindo totalmente dessa rotina. Então, em setembro de 2022, a minha rotina acontecia de forma normal, estava tudo certo. Eu trabalho com harmonização facial. A minha vida estava acontecendo de forma rotineira, ia para a clínica de manhã, tudo certinho. Meu marido era formado na área de agricultura, ele é engenheiro florestal, mas ele é especialista totalmente na área de manejo de solo. Então, ele trabalhava com fertilizantes nessa época. E a nossa vida de visita ao campo, de eventos também nessa época, estava tudo correndo de forma normal. Até que, 14 de setembro de 2022, o meu filho menor bate na porta do meu quarto, Benício. Mamãe, eu tô sem ar. Aí eu disse, sem ar? O que foi que aconteceu? Teve pesadelo? Não, eu tô sem ar. Aí ele começou a botar a mão no pescoço. Eu tô sem ar, mãe. Falei, calma, meu filho. Quando eu olhei pro corpinho dele, ele estava assim, cheio de pápulas, cheio de eritemas. E eu falei, o que está acontecendo? Será que ele comeu alguma coisa que eu não percebi? Será que eu, envolvida demais no meu dia a dia, não percebi alguma coisa que ele tivesse consumido, ou que ele tivesse tocado, que ele tivesse tomado banho em relação a isso? Porque nessa época ele era praticamente cuidado pela babá ou pela minha sogra, para que eu pudesse viver a minha rotina. E aí o Benício começou a piorar. E eu dei o antialérgico para ele e aguardei. Falei, vou dar o antialérgico, talvez ele melhore, e se ele não melhorar, e aí eu vou para o hospital. O Benício não melhorou. E aí, 15 de setembro, o Benício já estava no hospital, de forma grave. E mais tarde, a Ayla também. Porque a Ayla começou a passar mal depois que a gente já tinha dado entrada no hospital. Ele já estava internado, ele já estava piorando, e de repente a Ayla começou com os mesmos sintomas. A minha outra filha. E aí teve uma questão entre isso. A Ayla, 15 minutos depois de colocar o soro, todas as pápulas dela sumiram. Todas. Parece que ela não tinha nada. Sumiu a febre, sumiu as manchas, sumiu a vermelhidão, a coceira, a agonia, a febre, tudo. E o Benício nada. O Benício começou a piorar mais ainda. Dia 16 de setembro, foi dado alta para ela. E para ele não. E pelo visto, pelas carinhas, vocês viram que a briga já tinha começado, né? Então começou a briga porque o irmão, nessa fase, eu tinha que separar como se fosse chiclete que grudam no outro. Eles se atracavam assim, ó, brigando, e isso começou lá no hospital mesmo. Eu falei, não, ela já tá boazinha, ela já pode ir para casa. Então, ela foi para casa. Foi dado alta para ela porque rapidamente ela melhorou, mas o Benício não. E aí, dia 16 de setembro, o Benício começa a piorar mais ainda.
começou a aumentar as pápulas começaram a aparecer também no rosto, nas pernas, e ele começou a escurecer o corpo. Ele escureceu o corpo e eu não sabia mais o que fazer com isso. Quando ele começou a escurecer o corpo, dia 17, eu imaginava assim, ele vai melhorar, porque ele vai tomar medicação e ele vai melhorar. Isso não pode piorar. E começou a me dar aquele desespero, começou a me dar aquela falta de ar também. E eu sozinha no hospital. O Denis estava em outra cidade, ele tinha sido chamado para ir numa reunião, e ele foi para outra cidade. E nessa outra cidade, a gente ficava em pouco contato, porque ele ficava em reuniões lá o tempo todo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E nesse momento eu parava e pensei assim, Deus, eu nunca mais quero passar por isso novamente sozinha. Porque já é a terceira vez que esse tipo de coisa acontece com o Benício, e eu tô sozinha. O Denis sempre está viajando. Ninguém nunca pode ficar comigo, porque só pode ficar uma pessoa dentro da sala do hospital. E as visitas eram apenas no final do dia, 5h30 da tarde. Então, se ele vomitasse em mim, se ele passasse mal, qualquer coisa que pudesse acontecer, eu só podia tomar banho no final do dia, porque era o horário que a minha sogra ia me visitar. E eu falei, eu nunca mais quero passar por isso, eu quero quebrar esse ciclo aqui hoje. Faz alguma coisa, porque eu não posso passar por isso de novo, sozinha. Poucos minutos depois, o Denis liga, perguntando por ele. E eu falei para ele que ele estava muito pior do que quando ele entrou. E ele falou, eu tenho mais uma notícia ruim para te dar. Falei, nossa, não é possível que tenha uma coisa pior do que isso. Ele disse, eu acabei de ser demitido. Falei, como assim? Demitido? Aí ele, não, mas fica tranquilo, eu já sabia, como diz ele, foi um truco. Foi um truco que eu dei, eu fui pedir um aumento e eu bati o pé e era aquilo ou não era, então eu fui demitido. Falei, não é possível, não é possível. Do jeito que já está aqui, ainda acontecer isso. Logo depois que ele falou isso, a gente recebeu a sugestão de contratar um outro médico que fosse especializado em alergias graves. E aí a gente ligou para esse médico e esse médico estava de férias na fazenda. E aí eu implorei, chorei, pedi para ele, até pelo amor de Deus, vem aqui olhar meu filho, porque não tem mais o que fazer. Ele está muito ruim, ele está piorando e eu preciso da tua ajuda. E aí ele foi, largou a rotina dele, nas férias dele, no final de semana dele, porque era num sábado, se eu não me engano, e ele veio. Quando ele chegou, quando ele olhou para o Benício, a primeira pergunta dele foi, ele é neurodivergente? E eu falei, sim, ele ainda é diagnosticado com autismo, mas não, na época ele era diagnosticado com TDAH. Ele veio sido diagnosticado aqui com autismo, mas até então era o TDAH. E ele falou assim, olha, o que acontece com essas crianças é que muitas vezes a mesma medicação que é dada para uma criança que não tem nada e uma criança neurodivergente é que é necessário, às vezes, mudar a dose. Então, eu vou aumentar a dose da medicação dele e vamos ver como ele reage. 15 minutos depois que o Benício colocou o soro, as pápulas começaram a sumir. Então, eu tinha acabado de receber essa notícia, o Benício tinha acabado de tomar medicação e ele passou a melhorar de forma muito rápida. E aí, quando foi no dia 18, o pai dele chegou para buscar ele no hospital. E essa foi a saída dele no dia que ele saiu do hospital. Saiu sem as pápulas, saiu sem a febre e nos bracinhos do pai dele. E aí, o que eu tenho a dizer para vocês é que ser esse homem integral, que a Joana de Ângeles sempre fala, é que a gente tem que estar integrado a receber de tudo. Para que a gente consiga sair dessa rotina nossa que a gente tem, que é muito desconfortável, realmente é muito chata, para que a gente consiga sair dessa rotina, a gente tem que estar preparado para a gente ser arrancado dela. Porque dificilmente nós vamos querer sair dessa rotina de forma legal, de forma tranquila, de forma espontânea. Não. Normalmente a gente vai ter que ser arrancado dela. E são esses pequenos momentos que faz com que a gente transforme essa rotina
numa mudança gigantesca. Não é aquela experiência que a gente está aguardando um objetivo. Nossa, quando chegar aquele objetivo, eu vou fazer tudo o que eu quero, vou ser feliz, vai ser tudo diferente. Não. É na rotina, é nesses pequenos momentos, nesses cortes da nossa vida que as grandes coisas vão acontecendo que fazem realmente grandes transformações na nossa vida. É o passo a passo da rotina. Então, a Joana de Andes, ela puxou esse tema que dificilmente a gente falaria sobre ele por essa perspectiva. Porque, normalmente, quando se fala de rotina, a gente fala de tempo, de qualidade de tempo, como usar melhor isso. Mas a Joana não. Ela veio trazer a consciência de cada ato, de cada acontecimento que acontece na rotina justamente porque é repetitivo. E algo que a gente faz repetitivamente precisa ser bem feito. Precisa ter qualidade. Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Dados científicos. Temos, em média, 6.200 pensamentos por dia. É muito ou é pouco? Pouco? Vocês acham pouco? Pensar 6.200 vezes por dia? Oi. Aqui? Pronto? Temos, em média, 6.000 pensamentos por dia. Só que 95% deles são automáticos. 5% apenas são pensamentos novos. É muito, né? 5% é muito? De 95. Mas tem uma parte bem ruim aí. 80% deles são negativos. E 20% apenas são positivos. Eis aí a dificuldade de sairmos da rotina. Imagina a gente lutar contra 95%. Se a gente só tem 5% de energia para trazer novos pensamentos, para que a gente crie algo novo, para que a gente tenha ânimo de fazer coisas diferentes, para que um amigo ligue para tomar um chá no fim da tarde e você não invente uma desculpa. Porque eu sou a maior boleira que existe. Eu invento qualquer desculpa, gente, para não sair de casa. Qualquer desculpa que vocês pensarem. Então, muitas vezes, para que eu não venha a inventar desculpa, eu nem respondo. Aí depois eu olho a mensagem e falo, nossa, sério que você mandou essa mensagem? Eu não tinha visto, desculpa. Só as pessoas que veem as mensagens que não podem ver isso, né? Enfim, os fatores de perturbação da rotina. A Joana de Ângeles, ela fala nesse capítulo sobre alguns temas que já foram apresentados até, medo, solidão, liberdade, já foram apresentados. E hoje a gente vai falar sobre a rotina, que também é um fator de perturbação que ela coloca, inclusive é o primeiro fator de perturbação que ela coloca no livro, a rotina. Por quê? Porque antes que se gere a ansiedade, o medo, a solidão, antes disso, a gente precisa fazer algo errado repetidamente, várias vezes. Todo dia fazendo um pouquinho errado. Todo dia fazendo um pouquinho errado. Sem a consciência de que não existe meio certo nem um meio errado. Existe o errado. Então, todo dia a gente faz algo para que no fim dessa rotina, tudo seja igual. 95% disso vai ser tudo igual. O resto, os 5%, em vez da gente criar esses momentos de diferenças na nossa vida, que vai trazer grandes impactos na nossa vida, a gente pensa, para quê, né? Para que eu vou perder essa energia? Para quê? Então, aí, falamos sobre a rotina. O que foi, Netinho? Passou. Passou. Era só você levantar, Lívia. Algo de errado não estava bem nessa cadeira. Eu só queria desbloquear esse tablet. Amiga, tem como tu chamar ela rapidinho lá no... Ah,
Laila, preciso dela. Bem, a gente tem como conceito de rotina um conceito muito válido, de que seria um conjunto de hábitos que a gente repete todos os dias. Esse é o conceito normal que a gente tem de rotina. Porém, a Joana trouxe um conceito bem diferente da rotina, que, como eu falei para vocês, é esse acordar. É essa anestesia que a gente dá na consciência para que a gente não precise gastar nada de energia e a gente possa fazer os nossos planos, praticar os nossos hábitos, os nossos esportes, fazer o que a gente quiser, de forma com que o cérebro não perca essa energia. Então, a gente faz isso de forma automática. A Joana vem trazendo um despertar desse tema para que a gente não entre nessa forma regular de fazer esse nosso planejamento diário. Foi linda. Te chamei para tu dar boa noite para as pessoas. Boa noite. Coloca assim, mamãe. Obrigada. Está dispensada. Então, quando a gente coloca esse tema rotina, normalmente a gente, quando acontece algo muito grave, a gente tem o hábito de dizer que as coisas acontecem do nada. Do nada eu perdi o emprego, do nada o meu carro deu PT, do nada o casamento acabou, do nada eu adoeci. E aí a gente consegue entender que as coisas feitas de formas repetidas, elas não vão acontecer do nada. Muitas vezes a gente escuta muito, né? Casais que se separam. Alguém abrir a boca e dizer, mas eu não entendi nada, eles terminaram do nada. Mas a gente sabe que dentro de 4 paredes, somente o casal pode ter a total noção do que acontece lá dentro. E eu falo que dentro do ciclo familiar, dentro do cadinho familiar, nem os vizinhos vão saber o que acontece lá dentro. Muitas vezes tem um mundo acontecendo lá dentro. Um mundo. E a gente não sabe. Não sabe do que acontece. A Joana fala sobre a saída desse labirinto que a gente tem, porque a gente tem uma forma prazerosa de decidir as coisas. A gente tem um hábito de decidir, de fazer escolhas, quando eu falo de forma prazerosa, é escolher o que vai satisfazer mais a nossa vontade. É o que vai ser mais tranquilo para a gente, porque não vai tirar muito a gente do conforto. Aí a gente tem um hábito de escolher esse tipo de objetivo, esse tipo de prazer. Mas ela fala sobre um labirinto que a gente entra tão profundo que você vai mais tarde implorar para sair de lá. E é justamente essa saída do fundo desse poço que Joana vem falar na rotina. Levanta-te e anda-te, por favor. Hã? Nem o teclado, nem o mouse. Ítalo, nosso salva-vidas. Saiu. Hipocrisia refinada. Eu falo que Joana e Emmanuel, eles têm um certo prazer em colocar tanto peso nas palavras. Porque hipocrisia já é uma palavra forte. Aí vem hipocrisia refinada, só dela que poderia sair isso, né? Então, na hipocrisia refinada, o que ela quer dizer? Então, Joana, ela inicia contextualizando um pouco sobre a hipocrisia refinada. Ela fala que na década ali do século XIV, houve meio que uma divisão de corpo e alma. Como que aconteceu essa divisão? O estudo da ciência e um pouco de abertura de liberdade ali, daquela religiosidade que tinha naquela época. A gente fala sobre o pensamento cartesiano, né? Tudo muito cético, muito, muito sério. Houve uma quebra disso nessa época. Então, quando houve essa quebra, houve uma separação espírito e alma. Alma e corpo.
Quando houve essa separação, as pessoas começaram a entender uma certa responsabilidade de uma continuidade. Porque se antes a ideia era de que o corpo se definhava e ele acabava ali no enterro, não havia tanto a responsabilidade de fazer o mal ou fazer o bem, porque não se seria exigido após aquilo. Tudo ia acabar ali debaixo da terra. Mas aí, nessa época, trouxeram essa ideia de separação, de que o corpo se findava, só que a alma continuava. E o fato dessa alma continuar trouxe uma responsabilidade muito grande. Mas, apesar dessa responsabilidade, o que a Joana fala sobre a hipocrisia refinada é que, em vez das pessoas nessa época entender a responsabilidade, o alto grau como que eu posso falar, de importância dessa continuidade, elas passaram a ocultar as suas falhas. Porque antes de todo mundo saber que era errado, todo mundo fazia, estava tudo bem. É igual aquela época do duelo, né, que eles faziam aquela arena toda, que matavam as pessoas na frente de todo mundo e estava tudo certo. Mas quando passaram a entender que isso era questão de falta de moralidade, falta de conhecimento, que era uma grande ignorância, isso passou a pesar muito. Só que em vez deles passarem a realizar isso, a praticar essa moral, eles começaram a esconder. Então, na frente das pessoas existia aquela falsa moral e por trás, na realidade, o que existia era isso aí, ó, hipocrisia refinada. Uma forma de esconder as minhas falhas, uma forma de não mostrar para as pessoas de que eu estava fazendo errado. E isso acontece até hoje. O fato da gente esconder das pessoas não significa que a gente não está fazendo. O fato das pessoas não verem não significa que a gente não está fazendo. Eu sempre faço a pergunta: o que você faz quando a última porta se fecha? Não é a porta do seu quarto, não é a porta do seu banheiro, são os seus olhos. É a última porta que se fecha. Quando você fecha os seus olhos, o que a sua consciência fala sobre o que você fez no seu dia? Santo Agostinho sempre falava sobre essa lembrança que a gente tem que ter no final do dia sobre o que a gente faz. E é justamente isso. Quando os nossos olhos se fecham, o que fica? O que eu penso? O que eu relembro? O que eu preciso mudar? O que está muito ruim? O que está melhorando? São questionamentos que a gente precisa se fazer no fim do dia. E se fala, porque se essa descoberta trazia uma autorresponsabilidade, essa responsabilidade, ela não pode se ocultar numa máscara. E fica tudo bem. Não. Essa mudança, ela tem que ser real. Ela tem que ser de verdade. Comportamentos ocultos, mascarando os meus erros, uma troca de conduta e não uma renovação saudável. E é isso que a gente estava fazendo. A partir do século XIV, ela fala sobre isso. Nessa questão ético-espiritual, dentro desse contexto, a ciência, de um lado, em constante desenvolvimento e não se fazendo acompanhar como correspondente desenvolvimento moral. A gente já ouviu muito falar sobre isso. Quando a moral não acompanha a inteligência, quando a religião não acompanha a ciência, é tudo isso que acontece que faz com que a gente oculte esses comportamentos, conduzindo o homem para ansiedade, para insegurança e para a violência. É exatamente isso que acontece quando a gente não consegue acompanhar a moral com a nossa inteligência. Voltando a dizer, isso acontece sempre quando a religião não acompanha a nossa ciência. Olha que desenho lindo. Eu cheguei a pensar que eu poderia concorrer com Picasso depois desse desenho meu. Olha lá. Olha como a gente fica feliz na nossa zona de conforto. Olha o olhinho de felicidade. Então, essa zona de conforto que a Joana fala, a gente pode fazer a seguinte sequência. Quando a gente sai dessa zona, a gente passa por uma zona de adversidade.
O que seria isso? Eu estou fazendo algo que não estava na minha rotina. Que chato. Que chato é sair da nossa rotina. Que chato é deixar eu de fazer as minhas coisas porque eu tenho coisas de outras pessoas para resolver. Que desconfortável. É muito ruim. Sim, é muito ruim. E a gente passa por essa diversidade. Quando eu coloco ali o alvo, é algo que a gente precisa fazer. Se eu preciso conhecer algo novo, se eu preciso de entrar em um emprego novo, um trabalho novo, um relacionamento novo, qualquer coisa nova que eu preciso fazer, eu vou passar por esse desconforto. Sempre. Mas o que a gente precisa deixar bem claro é que a rotina de cada um ela funciona de forma diferente. Eu tenho certeza que a rotina de muitos aqui é uma rotina super confortável em relação a não fazer quase nada. Eu passo o dia em casa, fazendo as coisas de casa e não passo muito disso. Aí se você pega uma rotina da Lívia da vida e coloca dentro da sua, será que você suportaria passar por esse desconforto, passar por isso tudo? Então, quando às vezes a gente olha pessoas em ambientes de relevância em relação à autoridade, muitas vezes a gente pensa, nossa, eu queria estar lá. Mas será mesmo que a gente consegue segurar o peso daquela rotina? Segurar aquela carga todinha pra gente? Nem todo mundo está preparado para isso. É mais fácil realmente a gente ver a pessoa lá naquele topo, mas até chegar lá tem um caminho grande e desconfortável. Só que quando a gente conhece algo novo, quando a gente consegue estabelecer algo novo, o que acontece de volta? A gente volta para a zona de conforto de novo. Porque o homem, o ser humano, ele está em constante progresso. Ele está sempre evoluindo. E quando a gente volta para essa zona, é porque já está ok. Já aprendi algo novo, já consegui adaptar na minha rotina, demorou um pouquinho, mas foi, já está dentro. E aí o que acontece? A nossa rotina, ou a nossa zona de conforto, ela aumenta. Então, quando as pessoas perguntavam para mim no Brasil, quantas horas tem teu dia, minha filha? Porque não tem condição tanto de coisa que você faz. É porque a gente precisa se propor. A gente se propõe a fazer. Quando você tem a vontade de fazer, você consegue, sim, colocar dentro da tua rotina. As 24 horas é para todo mundo. As horas, como são utilizadas, aí sim, ela é utilizada de forma diferente. A gente precisa ler um pouquinho sobre isso. Você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. E não é à toa. Você tem boa intenção. E isso é importante. Mas apenas uma coisa é imprescindível. A melhor maneira de lhe servir é prestar muita atenção às minhas palavras. Essa é a prioridade. Sua comida, os pratos, eles são maravilhosos, mas eles vão passar com o resto deste mundo. As minhas palavras jamais passarão. Jesus deixa muito claro na rotina de Marta. A preocupação dela era tão grande com tudo que ela precisava fazer. Exatamente como o que aconteceu comigo quando o Benício foi internado. A minha preocupação era tão grande em estabelecer as minhas metas, em estar em dias com tudo, tanto eu como meu esposo, de fazer tudo certinho, de que a gente, nesse momento, quando a gente tem filhos pequenos, a gente tem uma questão muito grande de precisa dar certo. Eu preciso que eles se desenvolvam, eu preciso que eles tenham maior conhecimento, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de um carro melhor. E o fato da gente colocar tanta coisa dentro da nossa rotina faz com que a gente esqueça disso. As lições, elas estão passando ali na nossa frente. O conhecimento, o desenvolvimento, as chances que a gente tem de pegar esses pequenos momentos e transformar de forma muito linda. E a gente deixa passar, porque a nossa cabeça está muito distraída. Então é como se ele dissesse para Marta, não se distraia, Marta. A oportunidade que você tem está aqui. E ela está passando. E o que é esse aqui? É aqui agora, o presente. Porque o carro, a casa, tudo vai vir lá na frente. Vai vir como acréscimo, como Jesus mesmo fala.
Se você faz o que precisa ser feito, se você dá a importância necessária por que precisa ser dado, o resto vai vir de acréscimo, tranquilamente. Se for pela física quântica, que eles dizem que as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, em algum lugar você já é próspero, então já está feito. A gente precisa ter um pensamento positivo de que já está feito e que vai vir de acréscimo. E esses momentos aqui que a gente está vivendo, nesse momento, vai passar. E o tempo é a única coisa que a gente realmente não consegue resgatar. Nunca mais. O resto, sim. O homem contra a máquina. Esse é um tema difícil. Porque realmente é uma luta desigual. Uma luta desigual por quê? Como eu já disse para vocês algumas vezes, e não vou cansar de falar, em uma sessão mediúnica na Casa Espírita do Brasil, a gente recebeu uma mensagem que falava sobre o tempo. E ele falava, o tempo tem poder ou tem pó? E quando ele falava tem poder ou tem pó, ele ainda acrescentava, o que vocês irão fazer quando as máquinas dominarem o mundo? Vocês reclamarão de falta de tempo? Como? Como que vai faltar tempo para vocês? Porque as máquinas substituirão no trabalho, substituirão em casa, substituirão em vários lugares. Hoje a gente vê empresas demitindo várias pessoas de uma vez só, porque uma máquina consegue fazer tudo. Então, como que a gente vai justificar a falta de tempo? Como que a gente vai dizer para os nossos filhos que a gente está sem tempo? Como que a gente vai dizer para os nossos amigos? Como que a gente vai dar bolo? Não vai ter como. Aí vai ser a hora de refletir. E nessa mensagem eles falavam, é nesse exato momento, com excesso de tempo, que vocês vão passar a refletir sobre o que vocês já deveriam ter começado há muito tempo. Então, as mensagens nessas sessões mediúnicas, elas são mensagens muito fortes. E elas sempre atingem a gente primeiro que está lá, lendo tudo aquilo. Para que a gente possa despertar e para que a gente possa passar esse conhecimento adiante. Com medo de sermos esmagados, eu acredito, por essas máquinas. Com medo de sermos avassalados, passados por cima. Eu falo que é como se fosse uma barreira que se estoura no rio e a gente libera tanta coisa, tanta emoção, tantas coisas injustificáveis que começamos a ficar meio perdidos durante o dia. Porque quando a gente olha na internet, a gente pensa, meu Deus do céu, que mundo louco que está hoje. Tanta coisa acontecendo, tanta coisa estranha, tanta coisa mudada, tantos pensamentos diversos, diferentes, contrários. O que está acontecendo? É justamente essa explosão desse tempo que parece que está comprimindo. Parece que como se fosse uma laranja que começa a espremer e vai sair no suco, porque alguma coisa vai ter que sair da gente. Quanto mais o tempo espreme a gente, alguma coisa vai ter que sair. E isso é proposital. Para que a gente realmente mude, para que a gente saia do lugar, para que a gente desperte, faça alguma coisa diferente. Ela fala sobre esse competitivismo doentio e a acomodação, que ela fala que são duas coisas contrárias, mas que são totalmente doentias. Tanto o competitivismo acelerado, louco, desordenado, como a acomodação de quem não está fazendo nada. Nem de bom e nem de ruim. Estou aqui em casa, estou tranquilo, estou de boa, estou acomodado. E ela fala que os dois extremos é ruim. Nenhum dos dois nos auxiliam, nenhum dos dois traz uma vantagem para a gente. Estabelecemos, normalmente, algumas metas pequenas que a gente consegue atingir com facilidade para que não pareça também que a gente está assim, sem fazer nada, né? Então, falando realmente sobre essa questão de não ter tempo. Mas, em algum momento, talvez isso possa acontecer. Vocês conseguem ler? Depois eu te ligo, agora eu estou ocupado. Isso aqui foram as fotos da tragédia da Venezuela. Então, às vezes, se a gente deixar para depois,
Não vai ter tempo. Hoje eu não posso. A gente se vê na outra semana. E talvez não haverá tempo. Quando a minha raiva passar, eu te escrevo. E se não tiver tempo? Se a gente não conseguir esse tempo que a gente deixou passar? Como é o tempo aí? Aqui um tempo eu perdi, mas é sempre tempo de recomeçar. É bonito ter coragem pra sonhar, porque a gente é tudo que a fé pode tocar. Mais uma vez, abraçar. Mais uma vez, porque a gente é tudo que a fé. Porque a gente é tudo que a fé pode tocar. É isso que a gente é. Joana fala que rotina é como ferrugem na engrenagem preciosa maquinária, que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cedo o campo do raciocínio ao mecanismo cansador, deprimente. Para mim, a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é não saber ao que se destina, no sentido da vida, e eu falo no intuito de falar sobre os seus talentos. O talento é algo que a gente tem que foi dado como dom. E na rotina, quando a gente usa esses talentos, quando a gente dá a força e desenvolvimento necessário para esses talentos, você consegue desenvolver de forma muito amorosa e muito grandiosa o que você sabe fazer. Eu acredito que quando você desenvolve os seus talentos, você traz benefícios para você e para os outros. Você exerce o seu propósito de vida. Sabe quando a gente fala ali sobre a parábola dos talentos? O que acontece com aquele que só recebeu um talento e enterrou porque ele ficou com medo? É exatamente o que a gente faz quando a gente se acomoda na nossa rotina. A gente enterra nossos talentos, mesmo sabendo que aquilo que a gente faz com muito amor, com muita facilidade e que não precisaria nem receber pagamento por aquilo. Esses são os nossos talentos, que eles não podem ser enterrados. Então, quando a Joana fala desse emperrar, é fazer exatamente isso. Não deixar parado o que a gente tem de muito bom a dar. E eu falo que cada um tem o seu talento, porque o que eu sei fazer muito bem, eu também sei fazer muito mal o que outra pessoa sabe fazer. Tem coisas que as pessoas fazem que eu olho assim e falo, gente, como que um ser humano consegue fazer isso? Eu não tenho capacidade nenhuma. E não despenderia, acho que acredito, a minha energia inteira, eu não conseguiria fazer. Eu falo que a gente só é capaz de sonhar o que a gente tem capacidade de fazer. Eu nunca imaginei em fazer um foguete, porque eu não tenho capacidade nenhuma de fazer um foguete. Mas pode ter certeza que aquela sementinha que vocês têm de fazer algo transformador, de fazer algo que é muito bom, você tem capacidade para isso. Se você tem capacidade de 20%, você vai pensar 20% nisso. Se você tem uma capacidade 100% de fazer isso, você vai passar 100% do tempo pensando nisso. E por mais que muitas vezes você diga, mas eu não tenho aptidão para isso. Tem. Você não encontrou o jeito e a forma ainda de desenvolver isso, mas você tem. Eu duvido se tem alguém pensando aqui em montar um navio, um foguete, sei lá, e viajar para a Lua.
Às vezes tem, desde que você tenha capacidade para isso. Porque Deus não faz nem a gente perder tempo com esses pensamentos se a gente não tem capacidade. E o engraçado disso é que, fazendo essa palestra, depois que eu li essa passagem aqui de Joana, eu percebi que nas minhas anotações tinha algo muito parecido, porque eu faço anotações diárias. E lá tem o seguinte: o amor, a atenção, o carinho e a calma cabe dentro de qualquer ajuste necessário. Eles entram lubrificando nossas engrenagens, diminuindo o atrito das nossas partes endurecidas pelo tempo, pelas dores e pelos hábitos. Então, a gente não precisa nada mais do que amor, atenção, carinho e calma, para que a gente possa desenvolver os nossos talentos e para que a gente possa sair dessa rotina tão acomodada que a gente tem. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha mesmo labor, recompõe idênticos passos, mantém as mesmas desinteressantes conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos aparecimentos, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. Aí Joana resume nossa vida em 5 segundos. É com essas palavras que ela traz a nossa rotina. Então, nós estamos em segurança ou a gente está emperrando o desenvolvimento humano? Porque a gente vai fazendo as coisas tão repetidas e é tão difícil mudar que aí a gente começa a fazer as coisas de forma automática, que seria aqueles 95%. Porque nós acabamos cedendo ao campo do raciocínio para que a gente possa fazer a mesmice sem gastar muito a nossa energia. Esclarecendo novamente que aqui estamos falando de uma certa anestesia da consciência, né? Que é o que a gente está comentando aqui. Então, ela usa também a indolência ou a rotina para dizer que a nossa falta de ânimo e a nossa rotina anulam o nosso potencial que nós temos. Nós colocamos culpa em obsessores hoje, né? Porque eu acho que a gente tirou o demônio. Espírita não acredita em demônio, então não vamos transferir a nossa responsabilidade para o demônio, mas aí a gente tem os obsessores, né? A gente está cheio de obsessor tirando a nossa energia, por isso que a gente fica tão acomodado na nossa rotina. Mas ela deixa claro que a nossa responsabilidade que nós temos é os nossos valores latentes. E a gente tem esses valores que necessitam ser desenvolvidos. E o que a gente faz é se acomodar. Ela fala que esses valores, eles são latentes, porque eles estão o tempo inteiro pulsando. É por isso que a gente nunca fica confortável quando a gente está sem fazer nada. Parece que a cabeça sempre está assim. Porque, em qualquer momento, esses valores estão esperando o nosso desenvolvimento, a nossa atenção. Esperando, como diz a mensagem inicial, que a Lívia leu, esperando para que a gente observe de frente, porque a gente não é observador de fora. A gente está aqui dentro e a gente precisa observar isso de perto. Como profilaxia terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Então, relembrando o nosso desenvolvimento que a gente precisa ter, tanto material como o nosso desenvolvimento físico. Um vídeo para que a gente possa entender melhor tudo isso. Se eu conseguir dar play. This is not a political disagreement. This is a spiritual battle for the minds of our children and the soul of this nation. I do not preach a E aí, tá pronta? Pra ir embora. Aposto que não vê a hora de sair desse lugar fedido. Aliás, o que achou da Terra? Eu achava que era um terror. Mas, tipo,
Só olha o que eu achei. A sua mãe costurou seu terno com essa linha minúscula. Eu tava nervosa e o Dez me deu isto. Aí o cara no metrô gritou comigo. Eu fiquei assustada. Mas eu gostei de sentir aquilo. Na verdade, eu achei que podia ter alguma coisa errada comigo. Sem propósito. Entende? O medo de não ser feliz aqui na Terra. Mas eu agora aprendi sobre propósito. Você vai ser barbeiro infeliz até morrer. Uau, não é assim não, Joe. Vão bem pra caramba, paixão. E paixão, e se admirar o céu for a minha missão? Ou andar, eu sou muito incrível andando. Isso não são propósitos, 22. Isso aí é só a vida. Só não sei ainda qual era o propósito dela. Não tem que ter propósitos. De onde tirou essa ideia? Porque eu tenho o piano, eu sei que eu nasci pra isso. Essa é a minha missão. Música é tudo o que eu penso. Do momento em que eu acordo de manhã até o momento em que eu vou dormir à noite. Acha que sonhar mata a fome de alguém, Joey? Meu único propósito neste planeta é a música. Eu sou um ótimo músico e nada vai me impedir. A questão não é essa. Isso não é sobre a minha carreira, mãe. Isso é a minha razão de viver. Isso me faz achar que se eu morresse hoje, a minha vida se resumiria a nada. Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse: "Tô procurando um negócio, tal oceano." "O oceano?" o ancião falou. "Você está no oceano." "Isso", disse o peixinho. "Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano." A missão não tem nada a ver com propósito. Ah, os mentores e suas paixões, seus propósitos, seus motivos de vida. Não é... 22, eu estava errado. Você está pronta para viver, 22. Não sou bom o suficiente. Não tem nada. Eu só preciso preencher o último espaço. Você nunca vai achar a sua missão. Porque você não tem propósito. Nada. Eu só preciso preencher o último espaço. Eu desisto. Tá pronto? Para viver. Eu não sei, Joe. Tenho medo de não conseguir. Pior é que eu nem sei qual é a minha missão. Não existe isso. Sua missão não é o seu propósito. Você preenche esse último espaço quando está pronta para vir aqui viver. E posso falar? Você é incrível, Tia Santo. Mas, Joe, se me der, você não vai... Tá tudo bem. Minha vida foi incrível. Agora é com você. Estamos no ramo da inspiração, Joe. Mas não são todos que conseguem inspirar. Então todos os Zés decidiram te dar outra chance. Obrigado. Joe, agora que conseguiu, o que você pretende fazer? Eu não pensei nisso. Mas eu tenho certeza de que eu vou aproveitar cada segundo. Will Smith disse uma frase: as pessoas que tentam tornar esse mundo pior não tiram um dia de folga. Como que eu vou tirar uma luz na escuridão? Então, nesse momento, eu digo que o meu talento, ele tem muita relação com a comunicação. Eu sei falar, eu sei abraçar, eu sei dar carinho, eu sei dar amor, eu sei ouvir, eu sei auxiliar. Mas aí você pensa, e todo o resto? O resto vai ter alguém que sabe fazer tão bem quanto eu. Eu não posso abraçar o mundo, eu não posso controlar todo mundo, mas eu posso ser um pontinho de luz na escuridão. E hoje eu peço a vocês que saiam da rotina e sejam um ponto de luz nessa escuridão. Obrigada, boa noite para vocês.